Olá, meu amigo, muito bem-vindo. Que Deus o abençoe nessa manhã. Peço a Deus que visite o teu lar nessa manhã, a tua família. Que esta semana seja uma semana abençoada na companhia do Senhor. Pedimos a Ele que esteja ao nosso lado em todo momento da nossa trajetória. Vamos colocar nas mãos do nosso Deus nossos planos, sonhos, projetos, tendo a certeza que, estando nas mãos do Senhor, a nossa vida estará completamente segura. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do Salmo 101, o verso 2, onde a Bíblia diz o seguinte: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa terei coração sincero. Salmo 101, o verso 2. O convite de Deus para todos nós é seguirmos o seu caminho da perfeição. Quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor, mais perfeitos e santos nós nos tornaremos. O nosso convite é que de fato Ele invada, inunde, more na nossa casa, no nosso coração, por toda a vida. A cada manhã nós temos a alegria de sermos abençoados por um capítulo da palavra do Senhor. Não posso negar a você como tenho aprendido a Bíblia. Imaginava que já tinha aprendido muito, mas a cada manhã, refletindo, estudando, buscando, pesquisando, tem feito com que, de fato, a cada manhã, a cada dia, eu possa gravar no meu coração a palavra de Deus. E o meu pedido a Deus por mim é o mesmo pedido que eu peço a Deus por você. E nós possamos praticar, colocar em prática a cada dia o que o Senhor nos ensina. Nesse momento, quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus, o livro de 1 Samuel, capítulo 16, o verso 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Que coisa triste é saber que o profeta, o homem de Deus, tinha pena de Saul. Mas é necessário nessa manhã pararmos para refletir em alguns pontos. Primeira coisa, não existe obediência pela metade. Ou nós obedecemos por completo, ou nós seremos considerados como sendo desobedientes. Quando nós desrespeitamos as ordens divinas, nós estamos dando margem para que nós não mais possamos ser moradas do Espírito Santo. Saul fez isso repetidamente. Deus insistiu inúmeras vezes com Saul. O plano de Deus, de fato, era transformá-lo num novo homem. Diante das suas imperfeições e falhas de caráter, Deus queria suprir todas as suas necessidades. O que de fato Saul precisava fazer é dar ouvido, é dar oportunidade, o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas quando Saul resiste à voz do Senhor, Deus vai sempre em busca de uma outra pessoa que esteja disposta a dar ouvido à sua voz. E foi o que o Senhor fez. Pediu para que Samuel fosse à casa de Jessé, porque ali um dos filhos de Jessé daria ouvido à voz do Senhor. Da mesma forma, hoje Deus age conosco. Deus nos chama. Deus nos convida a sermos um instrumento nas suas mãos. Ele quer usar a nossa vida. Ele quer usar os dons que Ele já nos concedeu. Mas se nós não dermos ouvido à sua voz, Deus também irá em busca de uma nova pessoa, de um novo vaso, de um novo instrumento que esteja disposto a ouvir a sua voz. O temor de Samuel pela sua vida era real. Ele conhecia perfeitamente o temperamento e a vida de Saul. Olhando para o passado, sabia quantas vezes, com ciúme dos seus soldados, roubando para si a glória dos seus soldados, Saul viveu. E não poderia ser diferente nesse momento. Sabendo que Samuel estava indo à casa de Jessé, ele poderia imaginar que Deus tivesse escolhido um dos filhos de Jessé para ocupar o seu lugar. Saul sabia perfeitamente que Deus tinha escolhido um novo rei para ocupar o trono da nação judaica. Ele só não sabia quem era, mas ele tinha plena certeza que Deus já não mais lhe ouvia. 1 Samuel, capítulo 16, o verso 5, a palavra de Deus diz o seguinte: respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor.
santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Samuel tinha recebido a orientação do Senhor que ele deveria ir à casa de Jessé. Ele sabia perfeitamente o que Deus esperava que ele pudesse fazer ali. Só que Samuel levava no seu coração os conceitos daquele período. Embora ele tivesse preparado a família de Jessé para que Deus pudesse, entre os filhos de Jessé, escolher um deles para que pudesse ser o futuro rei da nação de Israel, mas Samuel ainda tinha e levava no seu coração os conceitos das nações que estavam ao redor. Ele buscava um rei de acordo com o modelo daquele período. Ele deveria ter boa aparência, ele deveria falar bem, ele deveria se vestir da melhor maneira possível. E quando Samuel olha para Eliabe, Samuel imagina que Eliabe era o homem escolhido por Deus para que pudesse ser o futuro governante da nação de Israel. Mas Deus se volta para Samuel e fala: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para as características que você está vendo, porque o olhar de Deus é um olhar diferente. Logo depois, em seguida, o segundo filho de Jessé era Abinadab. E da mesma forma, Samuel tem aquele olhar humano, mas Deus se volta para Samuel e fala: o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. O olhar de Deus, quando ele escolhe alguém, é completamente diferente do olhar humano. Deus busca seres humanos que vivam uma vida de obediência. Deus busca seres humanos que estejam dispostos a se colocar em suas mãos por completo. Deus busca seres humanos que estejam dispostos a renunciar ao seu eu para viver a vida de Cristo. O olhar de Deus não se iguala ao olhar do modernismo. O olhar de Deus é o olhar bíblico, é o olhar celestial, são os seus princípios, são os seus valores. E foi isso que o Senhor conseguiu ver no coração do rei Davi, pastor de ovelhas. 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 14, a Bíblia fala que o Espírito de Deus se retirou de Saul. Vale a pena salientar nessa manhã o seguinte: nunca o Espírito do Senhor sai da vida de uma pessoa de uma forma arbitrária. Deus insiste, Deus pleiteia, Deus orienta para que ele possa conduzir a vida de um ser humano. Mas quando esse resiste, mas quando esse não aceita, mas quando esse não dá ouvido à voz do Senhor, gradativamente ele vai abandonando, ele vai deixando o ser humano conduzir a sua própria vida. E foi isso que Saul fez com a sua vida. Saul gradativamente se mostrava como sendo desobediente. Saul não estava disposto a permitir que Deus conduzisse a sua vida. Gradativamente ele vai dando passos distantes do Senhor e Deus não poderia forçar conduzir a vida de Saul. Se Deus fizesse isso, Deus transformaria Saul numa máquina. Ele seria um objeto manipulado nas mãos de Deus. Como Deus não age arbitrariamente com o ser humano, ele nos dá o livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas. Deus não poderia obrigar Saul a ser obediente. Saul constrói a sua própria história. Agindo dessa forma, Saul estava cometendo o pecado contra o Espírito Santo. Que tristeza para a vida de um monarca. Começa recebendo a bênção de Deus, o Espírito do Senhor, e termina a sua trajetória sendo rejeitado pelo Senhor, o Espírito Santo sendo retirado da sua vida. Que tristeza. No versículo 14 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia usa uma expressão que é necessária nessa manhã nós entendermos o que ela está dizendo para nós. A Bíblia fala que um espírito maligno da parte de Deus atormentava Saul. O que nós precisamos entender nessa manhã é que o Espírito Santo foi dado por Deus para conduzir a vida de Saul. Mas Saul rejeitou. Saul não permitiu que o Espírito Santo lhe conduzisse. Na proporção que o Espírito Santo sai da condução da vida de Saul, Saul se torna vulnerável aos ataques de Satanás. Não é que Deus mandou o espírito maligno sobre a vida de Saul, mas quando o Espírito Santo ocupava o coração de Saul, o espírito maligno não tinha oportunidade. Mas na proporção que o Espírito Santo é retirado,
o espírito maligno encontra a casa vazia e Deus nada poderia fazer por Saul. É claro que os espíritos malignos estão sujeitos às ordens do Senhor. Eles não podem ultrapassar as ordens do Senhor. Isso nós vemos claramente na vida do profeta Jó. O espírito maligno atormentava Saul da seguinte maneira: ele tinha fortes tendências à melancolia, ao ciúme, à inveja e à depressão. Sabedor de que Deus tinha escolhido um novo rei para ocupar o seu lugar, o seu coração altruísta foi tomado pelo sentimento da inveja e da tristeza. Isso fazia com que ele vivesse uma vida irrequieta em todo momento. Qualquer um dos seus soldados que fizesse um feito maior que o seu, para ele já era uma ameaça. Quando ele soube que Davi estava alcançando uma popularidade maior que a sua, ele viu em Davi uma ameaça para o seu trono. Flávio Joséfo, que é um dos historiadores daquela época, ele interpreta esse espírito maligno vindo sobre a vida de Saul. É como se Saul estivesse sendo sufocado por um espírito maligno. Ele perdia a sua capacidade de respiração. É como se esse espírito estivesse lhe estrangulando. Fica evidente para nós que com a retirada do Espírito de Deus sobre a vida de Saul, ele de fato passou a viver momentos difíceis da sua vida. Viveu momentos melancólicos, momentos de tristeza, momentos de insegurança e momentos de perseguição entre os seus soldados. Saul passou a viver como sendo uma pessoa demente, embora ainda estivesse com a coroa na sua cabeça. Observe nessa manhã o poder da música sobre a vida de alguém. Enquanto Saul estava sendo atormentado pelo espírito maligno, ele consegue encontrar paz ouvindo uma harpa sendo dedilhada por um jovem chamado Davi. Enquanto a vida de Saul estava sendo atormentada pelo espírito do mal, a vida do jovem Davi estava sendo conduzida pelo Espírito Santo. Futuramente nós sabemos quantos salmos Davi compôs cantando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Não era um talento humano, mas era uma obra do Espírito se valendo de um vaso humano que se colocou nas mãos de Deus e Deus o usou para que pudesse conduzir o seu povo e levar uma nação que pudesse reconhecer que Deus é Deus, que Deus é soberano, que Ele está entronizado acima das nações, somente Ele é imortal. Era na presença do pastor Davi, que tocava a harpa, que trazia alívio para o sofrimento do rei Saul. Era na presença de um homem de Deus, era na presença de um jovem que buscava ao Senhor, era na presença de um pastor de ovelhas que escolheu viver uma vida obedecendo ao Senhor. Em meio à natureza, ele conseguia contemplar a mão do Criador sendo soberana sobre a sua vida. Foi cuidando de ovelhas que Davi aprendeu que há um supremo pastor que cuida das suas ovelhas que estão sob a face dessa terra. Somente quando Davi tocava é que fazia com que Saul voltasse a ter um estado de saúde normal. A sua respiração voltava ao seu estado normal. O seu estado mental voltava a um estado tranquilo. Somente dessa forma ele conseguia encontrar paz. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 16 do livro de 1 Samuel, eu e você, nós precisamos chegar a algumas conclusões. Primeira delas, o olhar de Deus é muito diferente como nós olhamos para um ser humano. Nós olhamos o exterior, mas Deus olha para o coração. Deus está em busca de servos fiéis. Deus está em busca de corações santificados. Deus está em busca de corações que estejam dispostos a abandonar o seu eu para viver a vontade do Senhor. O nosso olhar muitas vezes está voltado para a aparência, como ele fala, como ele canta, a sua altura, a sua postura, mas o olhar de Deus é para o mais profundo do nosso coração. Deus também pode agir conosco como agiu com Saul. Deus tinha muitos sonhos belos para a vida de Saul, mas como Saul rejeitou ouvir a voz do Senhor, os sonhos belos e que tinha sonhado para Saul, ele colocou nas mãos de uma outra pessoa. Para você que está se preparando para o casamento, Deus tem uma pessoa especial para a tua vida. Mas se você rejeitar os planos do Senhor, a pessoa especial que Ele planejou para você, Ele pode conduzir
para estar ao lado de uma outra pessoa que esteja disposta a ouvir a sua voz. Querido amigo, nessa manhã, o que eu e você nós precisamos fazer nesse momento é nos humilharmos diante do Senhor, é abrirmos o nosso coração, é buscarmos a cada dia amarmos a sua palavra. Não se esqueça, Deus fala conosco através da sua palavra. Quando nós temos a palavra de Deus aberta, é Deus falando conosco. Por isso que nessa manhã, nesse momento, o nosso pedido, a nossa oração é que Ele permaneça ao nosso lado, que Ele registre as suas palavras no nosso coração para que nós não possamos pecar contra Ele. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nos ajude a cada dia a amar a Tua pessoa, conduz a nossa vida, a nossa trajetória, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.